Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês nessa data tão importante para a igreja, né? Eu agradeço o conselho pelo convite, na pessoa do reverendo Donizete, a quem muito estimo e tenho grande carinho e admiração. Também agradeço a recepção dos diáconos, o reverendo Jorge, o presbítero Denivaldo, que me receberam tão bem ao chegar aqui nesta igreja. Também parabenizo a igreja pelos 61 anos de organização, né? Rogo as bênçãos de Deus sobre esta amada igreja, que ela continue crescendo, caminhando, desenvolvendo e dando muitos frutos. A igreja que eu pastoreio, a igreja do Serraria, o início da igreja, não sei se os irmãos lembram, mas ele recebeu o apoio da igreja, da primeira igreja de São Bernardo, né? Reverendo Alceu enviava constantemente materiais para a classe de crianças lá no bairro do Serraria, né? Hoje já foi reformulado o bairro, tem outro nome, às vezes nem eu lembro, né? Tem outro CEP, mas era o famoso bairro do Serraria. Então essa igreja também tem participação na história da igreja presbiteriana do Serraria, né? Eu quero meditar com os irmãos no texto de Mateus, capítulo 13. Quero falar um pouquinho sobre a recepção da mensagem do reino. Mateus 13, nós faremos a leitura dos versos 1 a 9 e depois dos versos 18 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9 e em seguida o verso 18 a 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, versos 18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Bem, oremos mais uma vez. Bom Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesse momento. Pedimos a sua graça na exposição e também, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente esteja totalmente concentrado, Senhor, na tua voz. Ó Deus, fale conosco por meio dela. Em nome do teu Filho. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 13 é o capítulo onde o evangelista, ele em 7 parábolas, ele organiza as verdades preciosas concernente ao reino dos céus. É aqui que você encontra a parábola do semeador, como a lemos, a parábola do joio, a parábola da rede, a parábola da semente de mostarda,
a parábola sobre o fermento, a parábola sobre o tesouro escondido, e aqui também nós encontramos a parábola sobre a pérola de grande valor. Todas elas, em 38 versículos, elas tratam de alguma matéria ou algum aspecto do reino dos céus. Claro, há mais versículos nesse capítulo. Por exemplo, entre os versos 10, 17 e o verso 34 e 35, você tem uma discussão sobre o uso das parábolas, e Jesus remete ao profeta Isaías. Você também encontra aqui uma discussão sobre o escriba genuíno. Como é que seria esse escriba genuíno? E você também encontra, no finalzinho do capítulo, você identifica, o evangelista, ele pontua a rejeição e a oposição que Jesus sofreu após proferir essas parábolas. E as parábolas, elas tinham dois propósitos. O primeiro era revelar, né? Então, as parábolas, elas revelavam a Cristo a uns, né? Ela expunha, tornava visível, acessível o próprio Cristo a algumas pessoas. Mas as parábolas também tinham uma outra função, um outro objetivo, um outro propósito, que era ocultar. E para alguns, as parábolas mantinham o próprio Cristo oculto. Elas ouviam, participavam da preleção da parábola, mas elas não entendiam. É como o profeta Isaías, que é citado no capítulo 13, ele havia predito essa possibilidade. No capítulo 6, ele trata disso. Tá? E o próprio Jesus, nessa mesma passagem, então, ele reafirma a mensagem de Isaías. Ele resgata aquilo que o profeta falou e pontua ali para os seus discípulos. Você já observou, você já pensou e você já fez algum tipo de reflexão sobre a resistência que nós encontramos nas pessoas ao apresentar a mensagem do Evangelho? É possível que você já tenha passado por isso, você já tenha feito essa análise. Às vezes, naquele almoço de família, sentado com a família à mesa, e a gente começa a conversar e falar como cada vez vai se tornando mais desafiador, mais difícil anunciar o reino dos céus, apresentar o Evangelho. É interessante a pergunta, porque constantemente nós somos tomados por algum tipo de questionamento nesse sentido, nesse teor. Às vezes é referente à nossa própria família, né? Há pessoas que não professam a fé, então nós conversamos sobre isso, nós discutimos isso. Alguns chegam até a falar, as mães chegam até a falar, olha, se eu pudesse, eu abria a cabeça desse menino e colocava lá a mensagem do reino, né? Nós já ouvimos isso. E nós começamos a observar a situação do mundo. Nós começamos a observar como o mundo caminha e nós pensamos se há e se haverá êxito na pregação do Evangelho. A igreja, a despeito das dificuldades, ela continua sendo um instrumento de Deus, usado por Deus. Por meio da igreja, a mensagem do reino avança. E isso tem acontecido por meio dessa igreja há 61 anos. Contei aqui um breve relato do avanço dela na região do Serraria, a importância do papel dessa igreja naquele pequeno bairro. Mas ainda assim, com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós levantamos a questão: será que a mensagem do reino alcança êxito no mundo pós-moderno e que, de alguma forma, parece-nos haver mais corações resistentes que receptivo à mensagem? Essa é uma pergunta que constantemente vem, não com essas palavras, mas ela sempre aparece. Esta primeira parábola do capítulo 13, chamada da parábola do semeador, trata desta questão. Ela lida com a recepção da mensagem. É a questão de primeira ordem no ensino acerca da presença do reino. A primeira coisa que se trata nesse capítulo é sobre a recepção da mensagem do reino e se há êxito, se ela alcança êxito. A estrutura da parábola ela é marcada por 4 divisões, então é tranquilo, você vê as divisões, há um semeador, há um único tipo de semente, mas há 4 tipos de solos com 4 tipos de resultados diferentes do ato da semeadura. Então,
Ao ler a parábola, você consegue detectar as marcações, as pontuações. E Jesus, então, conta a parábola, e os discípulos eles não entendem essa parábola, do 1 ao 9. Do 10 ao 17, eles se aproximam de Jesus e fazem a pergunta, por que o Senhor fala por parábolas? Nós não conseguimos compreender. E Jesus, então, passa a explicar a parábola para eles a partir do texto 18 a 23, que nós fizemos também a leitura. Com base nisso, nós caminharemos pensando que o capítulo 13, ele forma uma unidade, com essas 7 cenas. E Jesus, então, é aquele que semeia a boa semente. Jesus é aquele que semeia a boa semente, assim como apresenta o verso 37, a parábola do trigo e do joio. E, por extensão, aquele que fielmente anuncia a mensagem do reino do homem, do Filho do homem. Então, a semente é a palavra de Deus, o solo é o coração humano, a sede de todas as exposições, e a mensagem, no nosso texto, ela é semeada no solo, que representa, então, esse coração. Assim, você tem 2 situações apenas para a recepção da mensagem do reino: resistência e êxito. A parábola trata dessas 2 perspectivas. Então, vejamos primeiro as resistências à mensagem do reino, entre os versos 3 a 7 e também 18 a 22, que nós faremos as conexões. Jesus ele começa de um barco, pintar um quadro familiar, que era muito comum aos seus ouvintes. Eles ficam em pé ouvindo, da praia, ouvindo os seus ensinos. E Jesus começa, eis que o semeador saiu a semear. Para eles era comum aquele tipo de imagem que Jesus está lidando. É uma sociedade agrária que lida com o campo. Então, para eles era algo muito comum, e as parábolas são simples. Mas o centro da parábola não é o fato de o semeador sair para semear, mas em que tipo de solo essa semente cai e o resultado, a diferença que isso faz produzir frutos ou não. Jesus, então, ele começa dizendo, olha, a primeiro tipo de resistência que se dá é o solo duro, ou o coração duro, já fazendo a aplicação, o verso 4 e o verso 19. O semeador que saía a semear, era inevitável para ele que uma porção das sementes caísse à beira da estrada que circundava o campo. Aquela terra, aquela porção de terra, era um solo duro, que não tinha sido alcançado pelo arado, que não foi trabalhada e que não deixava a semente penetrar. Dessa forma, os pássaros, com muita rapidez, eles devoravam as sementes. A semente que cai no solo duro, do verso 4, é a mensagem que o coração não corresponde, do verso 19. O coração insensível, inflexível, aquele coração que se recusa a ouvir e a receber a mensagem do reino proclamado, sobre a influência do maligno que vem e arrebata tudo o que lhe foi semeado no coração. Essa pessoa, com o coração duro, mal ouve, não reflete, ela não medita na mensagem do reino e imediatamente lança fora, como se não tivesse menor valor, menor importância. O coração aqui dessa pessoa, nessa primeira figura, ele não acolhe, ele não absorve a mensagem, solo duro, coração inflexível. E aí o texto nos diz que o maligno arrebata o que foi semeado em seu coração. Jesus parte para um novo tipo de resistência. Ele fala, olha, há um solo rochoso. E aqui, nos versos 5 a 6, faz referência aos versos 20 e 21, que é o coração impulsivo. A Palestina ela tem um solo escarpado, rochoso, e que muitas vezes se mistura ao solo cultivável. Quando a semente cai nesse solo, ela cresce imediatamente. É uma terra fértil. Mas, pela falta de terra profunda nesse solo rochoso, a planta cresce sem lançar raízes profundas e firmes. E a consequência disso é terrível, pois a planta ela não recebe nutrientes para se manter viva. E quando o sol sai, ela é chamuscada, ela murcha e morre. Jesus explica isso dizendo, olha, nos versos 20 e 21, ele diz o seguinte, olha, esse solo
é o coração impulsivo, aquele coração imediatista. A pessoa até acolhe a mensagem com alegria, a pessoa recebe com emoção, com entusiasmo. Só que esse coração impulsivo impede ela de criar raízes. Esse coração imediatista impede que cresça raízes profundas da mensagem em seu coração. A mensagem até brota com certa celeridade, mas a falta de nutrientes, a falta de firmeza, a faz abandonar com a mesma rapidez a mensagem do reino, quando envolvida, quando essa pessoa enfrenta as aflições, quando essa pessoa enfrenta as pressões, a perseguição e o próprio sofrimento. A mensagem aqui, ela não cria raízes em um coração, ela não pode nutri-lo, e sua confissão de fé não nasce do verdadeiro arrependimento, impossibilitando suportar qualquer tipo de aflição, suportar qualquer tipo de dificuldade para se manter na verdade da cruz. É o coração impulsivo, é o coração emocionado, que reage rápido, abraça rápido, mas que lhe falta profundidade. A palavra, ela não cria raízes. Jesus diz, olha, esse é um outro tipo de resistência. E o Senhor, então, ele parte por um terceiro solo. No verso 7, que aqui o solo sujo, que no verso 22 é o coração ocupado. Jesus passa uma terceira resistência. Ele afirma que parte da semente desse semeador caiu em um solo que estava tomado por um espinheiro. O solo estava sujo. O semeador lança a sua semente e ela cai num solo indesejado, onde há muitos espinhos e as ervas daninhas sufocam aquela preciosa semente. Ela não consegue germinar, ela não consegue crescer. Jesus explica no verso de número 22 que esse é o coração ocupado com outras coisas. Um coração, em aspas, sujo, que ameaça seriamente o crescimento e o desenvolvimento da mensagem. Um coração preocupado com respeito às coisas do mundo, obscurecido por sonhos de riquezas, alcançado e desejoso apenas do materialismo, um coração ansioso com os negócios mundanos, que enche a mente de preocupações terrenas, frustrando toda a influência da mensagem. A mensagem do reino encontra dificuldades para entrar, para promover o estudo, a reflexão séria da condição e da necessidade de transformação. E imediatamente ela é sufocada pelos desejos, pelos sonhos relacionados a esse mundo. O homem aqui em questão, o coração aqui em questão, não pode ser ricamente abençoado, nem pode ser uma bênção, porque o seu coração está ocupado com o mundo. Ele não pode ser frutífero, segundo a mensagem do reino. Jesus, então, apresenta essas três resistências. Ele diz, olha, há um coração duro, há um coração impulsivo e há um coração tomado pelas coisas desse mundo. E muitas vezes nós estamos cercados, nós olhamos à nossa volta e é fácil identificar. Às vezes na nossa própria, de novo, família, a família porque é o círculo mais próximo, nós conseguimos identificar isso com muita facilidade. E nós começamos a pensar, será que a mensagem do Evangelho tem êxito? Será que a mensagem do Evangelho alcança pessoas como meu filho, pessoas como meu marido, como a minha esposa? Será que a mensagem do reino pode modificar homens como o meu chefe? Pode alterar homens como aqueles que fazem parte do meu círculo social? Jesus apresenta as resistências. Ele mostra ali para a multidão e depois explica para os discípulos esse conjunto de dificuldades que a mensagem encontra. Só que, no verso 8, Jesus ele muda, então. Ele diz, olha, a mensagem do reino, ela tem êxito. E é esse ponto que é bastante importante aqui. No verso 8, ele diz assim, outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto,
a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí ele explica lá no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus passa a tratar do êxito da recepção da mensagem do reino. Então, por mais que nós olhemos o mundo e ficamos um pouco desacreditados, Jesus ele encerra essa parábola, essa cena, dizendo, olha, há êxito. Ele diz, olha, aquele semeador que saiu para semear, alguma das suas sementes caíram em boa terra. O solo estava preparado adequadamente. A semente germina, ela lança raízes profundas, ela recebe a luz do sol, ela recebe a chuva do céu, ela é nutrida, ela cresce e dá frutos com rendimentos variáveis, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Imagine a alegria do semeador. Eu não trabalho com terra, mas eu imagino que deve ser um negócio magnífico você olhar e observar a horta que você plantou e ver germinar, acompanhar o crescimento. Jesus explica que há o coração que recebe a mensagem do reino e nele essa mensagem tem êxito. Nesse coração a mensagem logra êxito. A boa terra não é um bom coração no sentido de não ter pecado, não é isso, mas sim daquele que tem um coração regenerado pelo Espírito e ouve e entende a mensagem do reino. Essa mensagem cria raízes, essa mensagem ganha profundidade em seu coração, agora é ela que nutre a vida daquela pessoa com tudo aquilo que ela necessita. Ela passa a viver segundo aquela mensagem, ela passa a agir, ela passa a tomar decisões a partir daquela mensagem. O solo do seu coração, ele é trabalhado, ele vai ser limpo pela própria mensagem. É este o ensino da parábola. Mesmo em tempos difíceis, com corações terrivelmente tomados pelo pecado, a mensagem do reino alcança êxito e a pessoa por ela alcançada ouve. O texto nos diz que ele compreende, ele reflete sobre o que ele ouve e ele alcança medida genuína de compreensão pelo Espírito Santo. A pessoa então põe a mensagem em prática, então a mensagem produz fruto, arrependimento, conversão, fé, amor, alegria, paz, longanimidade, abnegação. A mensagem começa a realizar transformações nessa pessoa. E ele então dá fruto. Ele produz, em alguns casos a 100, em outros casos a 60 e em outros casos a 30. Veja que o êxito da mensagem se visualiza nos frutos. E os frutos é uma das marcas do verdadeiro crente. Lucas capítulo 3, verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Romanos capítulo 7, Paulo escreve para aquela igreja em Roma, dizendo, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que, para que frutifiquem para Deus. Mateus, João, ele faz um contraponto. Ele diz, João o Batista, ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A mensagem, ela alcança êxito. E essa parábola nos leva à pergunta inicial. A mensagem do reino, ela alcança êxito. No mundo pós-moderno, tantas mudanças, 61 anos, para quem está presente desde o começo, faz aquele momento de saudosismo, né? E começa a lembrar como era, e pode ser tomado por essa pergunta. Ainda mais quando nós observamos, e parece-nos haver mais corações resistentes que receptíveis à mensagem. São muitos solos, são muitos corações difíceis, há muita dureza, há muito emocionalismo, há muitas ocupações com o mundo. Nós vivemos pelas ocupações,
Nossas agendas são infinitas, né? Tomadas de tarefas. Há obras terríveis do maligno contra o reino. Vivemos uma guerra espiritual. E há muitos espinhos que tentam sufocar a mensagem do reino. Se nós fixarmos o nosso olhar nas resistências, nós podemos desanimar. Nós podemos ser tomados por aquele sentimento de que até aqui está bom. Agora eu vou entregar o bastão para uma nova geração, né? E seja o que for. Mas nós devemos ter sempre no coração as palavras de Jesus. Quando ele usa o profeta Jeremias no capítulo 23, 29, ele diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não há coração impossível. Não importa o tempo em que vivemos, nem mesmo o avanço e o domínio do pecado. Não importa se olhamos ao redor e nos parece que a mensagem só tem caído em corações resistentes, pois às vezes é este o nosso sentimento. Especialmente quando nós já temos uma longa história na igreja, quando nós já estamos há um bom tempo na igreja, nós somos tomados por esse sentimento. A parábola de Mateus 13 diz que sim, a mensagem do reino ela tem êxito em todas as épocas. A mensagem do reino ela tem êxito em todos os momentos da história. Não importa o quadro histórico, político, cultural que nós estejamos vivendo. Não importa, porque a mensagem ela alcança. E como é que nós sabemos isso? Pela própria palavra. A própria palavra, ela sustenta isso. Por exemplo, Isaías 55, o profeta diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecunde, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele diz o seguinte: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Sim, a mensagem do reino tem êxito em todas as épocas. A mensagem do reino tem êxito porque é o próprio Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que habitou entre os homens, manifestou a sua glória, chamando os homens ao arrependimento. A palavra teve êxito nos nossos corações. A palavra mudou nós. Houve regeneração, houve arrependimento, está gerando santificação dia após dia. Então, sim, a mensagem do reino ela tem êxito. E o chamado continua o mesmo. Desde o início do ministério de Jesus, o chamado é o mesmo. Mateus 3,17. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Era esse o sermão longo de Jesus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E todos aqueles que o recebeu arrependidos de seus pecados e o confessou, João 1,12 nos diz que ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim, a mensagem do reino tem êxito em todas as épocas e o mundo precisa ouvir essa mensagem. E eu encerro com algumas reflexões. Após 61 anos, a mensagem do reino ainda alcança êxito, independentemente dos tempos, independente da mudança cultural, independente da mudança tecnológica. A gente nem consegue acompanhar mais isso, né? E mesmo com o aparente avanço do pecado, a mensagem ela continua alcançando êxito. E é por meio das nossas vidas, é por meio das nossas igrejas que ela avança, que ela adentra ao mundo, que ela alcança solos, corações inabitáveis. A palavra de Deus.
Após 61 anos, a mensagem do reino ainda alcança êxito, porque os efeitos, as ações de Deus, jamais poderão ser resistidas. Então, independente da situação, aqueles a quem o Pai escolheu, eles precisam ouvir a mensagem. E é nesse solo, a semente ganha profundidade. Nesse solo, a semente lança suas raízes. E eu gosto muito de uma reflexão paulina, a igreja de Tessalônica. Ele fala assim, olha, eu cheguei, tinha muita gente para evangelizar, eu não sabia quem eram os eleitos, eu preguei para todo mundo. Não sei quem é, então eu anunciei para todo mundo, e Deus chamou aqueles que Ele tinha que chamar. Essa é a tarefa nossa como cristãos. Após 61 anos, a mensagem do reino ela alcança êxito. Ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que os dias sejam maus, ainda que estejamos cercados de corações duros, corações tomados pelas preocupações materiais, devemos lembrar que essa mensagem logrou êxito em nós, e nós outrora estávamos nessa mesma posição. E por último, após 61 anos, a mensagem do reino ainda alcança êxito, e a esta igreja e a todas as igrejas, cabe a missão de continuar semeando a mensagem. Cabe a missão de continuar formando bons ministros. Cabe à igreja a responsabilidade de gerar amadurecimento, de produzir conhecimento. Cabe à igreja avançar nas missões. Cabe à igreja ter boa música, boa liturgia, boa explanação da palavra, para que nós, cristãos, possamos, dia após dia, levar a mensagem. Levar a mensagem. O êxito não está nas habilidades humanas, nem nas teorias humanas, mas no próprio Deus. E Deus usa pessoas como eu e você. Deus usa pessoas como nós para que essa mensagem avance. Que Deus possa renovar as forças desta igreja dia após dia. Que Ele possa fortalecer o coração de cada um dos irmãos para avançar, sempre levando a mensagem, e Ele mesmo cuidará de dar êxito a ela. Que o Senhor vos abençoe. Amém.